Olá! Hoje eu quero falar com você sobre uma coisa que pode literalmente mudar a sua vida. Aprender um novo idioma. Seja inglês, espanhol, francês, japonês, mandarim ou qualquer outra língua. Aprender um novo idioma vai muito além de apenas falar com mais pessoas. Então, sem enrolação, vamos ao vídeo. Aprender um novo idioma pode abrir muitas portas para você. Seja novas oportunidades de trabalho, estudar em outro país, ou apenas viajar para outros países. Quando você sabe um outro idioma, as possibilidades de você trabalhar para uma empresa internacional em outros países, ou se tornar um tradutor, ou apenas ter uma experiência mais agradável quando você está viajando. E seja qual for a outra língua que você esteja aprendendo ou gostaria de aprender, isso pode trazer uma transformação gigante na sua vida. Eu costumo dizer que quando você se muda para um outro país e você não fala aquele idioma com fluência, qualquer ego que você tiver vai ser totalmente massacrado, porque você se comporta como uma criança. Você tem que aprender tudo do zero. Você tem que aprender palavras novas. Muitas vezes as pessoas falam com você e você não entende. Muitas vezes você quer falar com as pessoas e não consegue expressar aquilo que você está pensando ou está sentindo. Então aprender um novo idioma também vai te ensinar a ser mais paciente, a ter mais disciplina e eventualmente a se tornar mais confiante. É claro que muitas vezes a gente erra e passa vergonha e fica constrangido, mas isso é normal. Porque é assim que a gente aprende, é assim que a gente cresce. Uma vez eu estava assistindo um podcast do Elon Musk, ele estava conversando com o Joe Rogan, e o Elon Musk é uma das pessoas mais famosas do mundo, é atualmente a pessoa mais rica do mundo. Acho que mesmo que a gente não concorde com a postura dele, com a ideologia dele, com a forma como ele age e pensa, a gente não pode negar que ele é uma pessoa muito inteligente. Caso contrário, ele não teria construído tudo que ele construiu. E mesmo essa pessoa, se você assistir a entrevista dele com o Joe Rogan, você vai perceber que muitas vezes ele gagueja, que muitas vezes ele precisa refazer a frase que ele está dizendo, porque ele se perde no meio da frase. Então ele gagueja, ele fala de novo e muitas vezes ele para pensar. Isso é uma coisa que, quando a gente está ali na experiência do dia a dia, seja num trabalho, seja numa conversa entre amigos ou qualquer situação, a gente acaba ficando nervoso porque a gente quer responder rápido e dar uma resposta o quanto antes para outra pessoa. Mas se um dos homens mais inteligentes do mundo, aquele que é a pessoa mais rica do mundo, até ele para pensar antes de responder, por que nós também não podemos ser assim? Quando eu assisti essa entrevista, eu refleti muito sobre isso, sabe? Eu pensava, cara, se o Elon Musk gagueja, se o Elon Musk para pensar antes de responder uma pergunta, por que eu também não posso? Por que eu também não posso gaguejar, errar, refazer a minha frase quando eu achar que não estou dizendo de forma correta ou não estou me expressando adequadamente. Então é sim uma grande lição de humildade aprender uma nova língua. E no processo de aprender um novo idioma, você acaba treinando mais o seu cérebro, você acaba melhorando a sua memória. E eu já li que até mesmo atrasa o envelhecimento do nosso cérebro. E é muito satisfatório quando você começa a entender o que as pessoas estão falando, quando você consegue se expressar de forma adequada, e isso acaba te motivando. A primeira vez que eu falei inglês fora de um ambiente onde eu estava apenas estudando foi no trabalho, e foi uma experiência muito gratificante e aconteceu de forma totalmente inesperada. Eu estava no meu trabalho e a gente tinha uma apresentação para fazer para um pessoal que vinha de outro país, então essa apresentação tinha que ser em inglês. E eu achei que eu ia apresentar apenas o início daquilo que a gente tinha para falar. A gente tinha alguns slides que a gente tinha que mostrar e apresentar e explicar para eles. E eu nunca tinha conversado em inglês com ninguém, eu estava apenas estudando ainda em um nível bem iniciante.
Então eu estudei os 2 primeiros slides que a gente tinha ali na apresentação e eu apresentei isso para eles, mas aí quando eu terminei esses 2 primeiros slides eu achei que outra pessoa iria dar prosseguimento na apresentação e que eu estava livre. Quando eu olhei pro meu chefe na época, que eu já tinha terminado os 2 slides, ele me deu um sinal mais ou menos assim, olha, tá indo bem, então continua. Vai você mesmo e continua apresentando. E como eu senti e como eu recebi aquela motivação do meu chefe, e eu também já tinha percebido que as pessoas estavam entendendo o que eu estava falando, naquele momento eu fiquei feliz e eu ganhei confiança. Então eu dei prosseguimento com a apresentação, acabei apresentando tudo que tinha ali preparado de slides, e eu acredito que eles entenderam, e até mesmo coisas que eles comentaram ou perguntaram eu consegui entender também, consegui responder, e essa foi a primeira vez que eu conversei em inglês com alguém. E foi muito satisfatório, eu fiquei muito feliz, e daquele momento em diante eu tive certeza de que eu queria cada vez aprender mais e mais. É claro que depois disso eu já tive muitos momentos difíceis, principalmente quando eu me mudei do Brasil, e tive momentos bastante constrangedores até hoje, ainda acontecem, e no começo eu me sentia muito envergonhado, eu me sentia triste, eu me sentia frustrado, eu ficava com raiva, mas depois com o tempo eu fui percebendo que isso é normal, e que quando acontece está tudo bem, que as pessoas sabem que o inglês não é a minha língua nativa, que eu vou errar, que eu vou gaguejar, e tá tudo bem. Então hoje em dia, quando isso acontece, e eu digo alguma coisa que as pessoas não entenderam, ou eu digo alguma coisa que eu percebi que eles não entenderam nada que eu falei, e que tá tudo errado, e eu preciso refazer a frase, eu preciso falar de novo, ou eles respondem que eles não entenderam nada, eu dou risada. Hoje em dia eu dou risada e falo, tá tudo bem. Quantas e quantas vezes eu já fui em algum restaurante, alguma coisa, e eu li o cardápio e eu pedi alguma coisa que eu achei que eu tinha entendido de acordo com o cardápio, e quando eu recebi aquilo que eu pedi era uma coisa totalmente diferente do que eu tinha imaginado. Então no começo eu ficava triste, eu ficava com vergonha, eu ficava com raiva, mas agora eu só dou risada, falando, nossa, mais uma vez eu recebi um prato que não tem nada a ver com aquilo que eu imaginei, simplesmente porque eu não entendi o que estava escrito aqui no cardápio. Por outro lado, eu também posso dizer que nos últimos 6 anos eu conheci pessoas maravilhosas e de diferentes países, da Nova Zelândia, da Inglaterra, do Japão, da Alemanha, de um país que tem aqui no Oceano Pacífico que chama Tuvalu. Conheci pessoas das Filipinas e tudo isso graças ao inglês. Para quem mora no Brasil e pretende continuar morando no Brasil, eu realmente recomendaria o aprendizado do inglês. O inglês é muito importante. Ele vai te ajudar profissionalmente, ele vai te abrir portas, ele vai te dar a oportunidade de falar com outras pessoas, de ler outros livros, de assistir outras coisas, de ouvir outras coisas, que só falando português não seria possível. Mas se por alguma razão você acha o inglês muito difícil, talvez você possa começar com uma outra língua, o espanhol, por exemplo. É uma língua muito parecida com o português. Acredito que não deva levar muito tempo, muitos anos para aprender o espanhol. E você tem vários países que você pode visitar, que você pode tentar trabalhar, que você pode fazer intercâmbio para praticar o seu espanhol, seja na América do Sul ou seja na Espanha. Eu sei que muitos brasileiros, assim como eu, têm uma admiração muito grande pelo Japão. Então aprender o japonês também, além de ser muito desafiador, é claro, seria incrível para aquelas pessoas que admiram o Japão. E a gente não pode esquecer, é claro, da China, que é a segunda maior economia do mundo, está crescendo muito, está empregando muita gente. Então talvez, se você é jovem, se você gostaria de trabalhar em um outro país, talvez a China também seja uma opção para você. E para isso você precisa aprender o mandarim. Mas o mais importante é, aprenda um novo idioma. Não se acomode apenas com o português. Isso realmente pode transformar a sua vida. E hoje em dia a gente tem tantas opções, vídeos de graça no YouTube, aplicativos. Existem muitas oportunidades e possibilidades para que você aprenda um novo idioma. Só depende de você. Então, se você está pensando em aprender uma nova língua,
eu realmente recomendo que você comece hoje. Nunca vai ter a hora perfeita. Você começa aprendendo palavras novas, talvez traduzindo uma música que você gosta ou assistindo uma série que você gosta, fazendo download de um aplicativo, mas não deixa o tempo passar e depois você olhar para trás e perceber que você desperdiçou o seu tempo com bobagens, enquanto você poderia estar estudando, estar aprendendo um novo idioma e vivendo outras experiências. Seja experiências de trabalho, seja novo relacionamento, ou seja apenas para viajar para outros países e conversar com outras pessoas em outro idioma. Não se acomode apenas com o português. É muito importante que você saiba um outro idioma. Eu agradeço pelo seu tempo, pela sua atenção e eu gostaria muito de saber qual é o idioma que você tem vontade de aprender. Ou qual é o idioma que você está aprendendo e por quê? O que te motiva e qual é a razão que você tem para aprender esse novo idioma? Se você puder deixar aqui nos comentários, pode ter certeza que eu vou ler a sua resposta porque eu realmente estou curioso para saber. Muito obrigado mais uma vez e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço!